O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma. E todos os anos, neste domingo, a gente celebra esta festa, a festa da transfiguração de Jesus. Transfigurar quer dizer mudar de figura. Jesus muda a sua figura humana e apresenta aos seus apóstolos mais queridos a sua figura verdadeira. E a figura verdadeira de Jesus é essa que eles descrevem. Ele é luz, ele é brilhante, ele tem roupas tão alvas, tão brilhantes, que nenhuma lavadeira na face da terra poderia fazer isto. E aqui eles atestam aquilo que São João vai dizer no prólogo do seu Evangelho. Ele era a luz do mundo, e a luz veio para iluminar as trevas. Os apóstolos, os 3 amados de Jesus ali, viram aquilo que nós veremos um dia no céu. Isso a gente não pode esquecer. Nós veremos o Senhor tal como Ele é, no dia em que a gente ressuscitar. Então, a transfiguração, esta é a festa que nós celebramos. Mas eu gostaria de chamar a atenção em um ponto da primeira leitura. Abraão. Quem foi Abraão? Abraão é o pai da fé. Ele é o pai da fé de todos os homens. Um homem que passa por uma história bem complicada, né? Ele se casa com Sara, ela não consegue ter filhos, não consegue engravidar, os 2 ficam ali de idade bastante avançada. Ele teve um filho com a empregada Agar, com a escrava, para poder ter descendência, mas ele não era o filho legítimo, porque não era filho da esposa. Toda uma confusão, toda uma situação. De repente Deus dá a ele um filho. Eu vou te dar um filho. E desse filho nascerão todos os outros povos da terra. Ele será a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Nasce então o seu filho Isaque, o filho da promessa. Mas quando o filho nasce, Deus pede a Abraão: sacrifica o teu filho. E aqui o texto do livro do Gênesis é bem interessante. Diz assim: Deus pôs Abraão à prova. Disse a Abraão, chamou Abraão na verdade: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. A prontidão
de Abraão. Quando nós vamos ser ordenados, o bispo nos chama e nós dizemos exatamente esta frase de Abraão: aqui estou. Aqui estou para quê? Para me oferecer o que você tem de mais precioso, Abraão. Disse Abraão: vá até o Monte Moriá. O Monte Moriá é a rocha mais antiga da terra, é o lugar onde estava construído o templo de Jerusalém, em cima do Monte Sião. Vá até a rocha de Moriá e sacrifique o teu filho. Abraão não questionou, perguntando: mas Deus, como assim? Você não me ama? Por que você pede o meu filho? Eu tenho tantos rebanhos, tantos cabritos, tantas coisas, eu posso sacrificar todo o meu rebanho, mas o meu filho... Ele não perguntou. Ele disse: tá bom, eu vou. O que é que na verdade diz aqui? A fé de um homem que é capaz de acreditar mais em Deus do que na sua própria vida. Eu creio, Senhor, que se você tirar o meu filho, você me dará outro, ou você ressuscitará o meu filho morto. A fé deste homem. Sem questionar, ele pega o filho, vai até o Monte Moriá, começa a construir o altar do sacrifício, cortar as lenhas, traz o filho, e o filho ainda dilacerando o coração do pai com as perguntas, né? Pai, por que você está fazendo um altar? Pai, essas lenhas que você está trazendo, o que é que nós vamos sacrificar aqui? E o pai não podia responder para o filho: você será sacrificado. Na fé. Um homem de fé. E é esta fé que nós temos que ter, esta fé que nós temos que trazer. Ele acreditou: se Deus tirar o meu filho, Ele sabe o que está fazendo. Imagina isso. Se Deus pedisse para você: olha, pega e mata o seu filho para mim. Se Deus pedisse isso. É claro que Deus não vai pedir, né? Deus me livre disso. Mas Abraão passou por esta prova de fé. E foi nesta prova de fé que de fato Deus fez com que o povo de Deus, aqui o nascimento de uma nova nação, fosse o povo amado e abençoado, e dele a fé nascesse. E foi desta fé de Abraão que nós recebemos o Filho, Jesus, que veio morar no meio de nós. Este Filho que nós encontramos hoje no Evangelho. O Evangelho de Marcos. Ele pega 3 dos seus apóstolos, leva os 3 a uma alta montanha e revela os planos amorosos de Deus àqueles homens. Eles enxergam aquilo que nós só vamos ver depois da morte. Eles enxergam o futuro. O futuro é este: o homem transfigurado, o homem ressuscitado, o homem novo, o homem brilhante, o homem sem nenhuma adversidade, o homem pleno. É aquilo que nós seremos no céu quando nós ressuscitarmos. O Evangelho hoje é cheio de uma série de símbolos. Eles estão sob uma alta montanha. Acontece aqui a manifestação da Trindade Santa, a nuvem que é o Espírito Santo de Deus, o Filho Jesus que está ali e a voz do Pai que fala. Os 3 que estão ao mesmo tempo são um só, e o Pai fala àqueles apóstolos e eles vão falar a todo mundo depois: escute o meu filho, este é o meu filho bem amado. Outra manifestação assim aconteceu quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, quando a voz de Deus disse: este é o meu filho muito amado. Agora mais uma vez ele diz: este é o meu filho muito amado. E depois ele vai provar que este é o meu filho muito amado quando ele deixa o filho morrer na cruz, mas depois ressuscita o filho. Ressuscita. Esta celebração de hoje, ela vem nos dizer uma coisa. Primeiro, você precisa ter coragem de dar tudo para Deus. Tudo. Até porque tudo é dele. Tudo você recebeu dele. Abraão recebeu de Deus Sara, sua esposa. Recebeu de Deus Isaac, seu filho. Ismael, seu filho. Abraão recebeu tudo de Deus. E a Deus ele é capaz de dar tudo. Então primeiro, faça esse ato de fé. Dê a Deus tudo. A gente fica reclamando por uma série de coisas, né?
A Igreja Católica na época da Quaresma pede: olha, não coma carne nas sextas-feiras, esta é uma penitência que toda a igreja faz. Aí o povo começa: ah, mas como que eu não vou comer carne? Porque eu preciso de proteína, porque não sei o que, porque eu vou passar mal, porque dá dor no estômago, porque dá dor de cabeça, porque não sei o que. Só pediu para você não comer carne na sexta-feira, não pediu seu filho. Deus pede para você: olha, viva a fidelidade no seu matrimônio, que no céu vai ganhar algo infinitamente superior. Ah, mas eu sou um homem, eu preciso, eu tenho necessidade, eu não sei o que, bababá, o tempo inteiro discutindo com Deus. E aquele que discute com Deus, que não aceita as coisas de Deus, não recebe as coisas de Deus. Hoje nós somos chamados a sermos transfigurados. Transfigurar significa transformar também a nossa figura, tirar de dentro de nós a desobediência que recebemos de Adão quando ele preferiu escutar o diabo. Tirar de dentro de nós a desobediência, tirar de dentro de nós a incredulidade, tirar diante de nós o medo da cruz, porque sem a cruz não tem ressurreição. Que o Senhor nos dê a coragem e a fé de Abraão e a alegria dos apóstolos de contemplar ainda neste mundo, sem saber muito bem como é que são as coisas, né? O evangelista fez questão de dizer assim: Pedro nem sabia o que falar e ele falou uma bobagem, né? Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, vamos... Não, Pedro, não é aqui, calma, é depois, não é aqui. Às vezes a gente não sabe mesmo o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Mas se a gente tiver fé, a gente será feliz no final. Mas se a gente quiser preservar a nossa vida com as nossas forças, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, a gente vai parar no inferno, bem longe de Deus. Que o Espírito de Deus transfigure os nossos corações e nos dê a fé de Abraão, o nosso pai.